Irmão, a mensagem está no livro de Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes na vestidura, no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Amém, irmãos? Para entender essa mensagem, irmãos, nós temos que ir lá no início da Bíblia, depois nós depois que Jesus veio ao mundo, e depois nós ir lá no Apocalipse 22, porque fala do sangue derramado na cruz do Calvário, que é do Cordeiro. Tem muita gente que me pergunta o que é o Cordeiro, o que é o sangue derramado, o que é Santa Ceia, para que Santa Ceia? Tem muita gente que me pergunta essas coisas. Então, eu hoje vou fazer esse vídeo para tirar dúvida de muitas pessoas, que no livro de Apocalipse fala do Cordeiro, né? Do Cordeiro de Deus que veio e derramou sangue, e o seu sangue expiou nossos pecados, né? E depois Jesus, ressuscitado, foi e disse para João, né, todas as coisas que iam acontecer. Era a revelação de Jesus para João. Aquele João que dormia, né? João Evangelista, que dormia no peito de Jesus. Mas, indo lá no Antigo Testamento, nós vemos lá Moisés, né? Com a luta, né? Moisés lutando com Faraó, porque Deus tinha escolhido Moisés, né? Que Moisés tinha saído da Universidade de Faraó, que foi criado com Faraó. 40 anos da vida de Moisés foi passado vivendo lá nas cortes de Faraó, né? Então Moisés foi lá na casa de Faraó. E então Deus escolheu, depois que Moisés foi para o Monte Midian, aí encontrou o Jetro, né? E aí Moisés casou com a filha de Jetro, né? Que chamava Zípora, né? E por muitos anos, né? Moisés morou ali, né? Mas aí Deus um dia escolheu Moisés, ele estava pastorando as ovelhas de Jetro, e Deus falou da salsa, né? Que é um arbusto. Arbustos são pequenas árvores, né? E Moisés olhou e viu a árvore pegando fogo, né? Só que a árvore não queimava. As galhas, as folhas continuavam vivas, né? Só estava o fogo ali, né? Aí Moisés pensou e foi até aquela árvore para ver o que estava acontecendo mesmo com aquela árvore. Quando Moisés aproximou, aí Deus falou, né? Moisés, tira a sandália do pé, que o lugar que você pisa é santo. Então Moisés conversou com Deus, Deus escolheu Moisés para tirar o povo dele do Egito. Aí, irmãos, é que começou a primeira Páscoa. Começou com Moisés, a primeira Páscoa. E a última Páscoa, que os padres fazem, na Igreja Católica fazem festa até hoje, de Páscoa, tem ovo de Páscoa, tem festa da Páscoa, tem tudo organizado, né? Moisés fez a primeira Páscoa e Jesus fez a última Páscoa. E depois Jesus fez
deu início à Santa Ceia. Então, Deus começou a falar com Moisés para Moisés tirar o povo dele do Egito, que era os filhos de Israel, que eram os hebreus, né? E os filhos de Israel estavam numa escravidão, numa servidão tremenda no Egito. Era uma coisa de dar dó. Uma escravidão assim que o povo de Israel, que era mais ou menos na média de 600 mil homens, ele trabalhava de graça só pela comida lá do Egito. Não havia salário nenhum para aquele povo, né? Aquele povo era escravo mesmo. E ele chorava e orava e pedia a Deus, e Deus ouviu as orações deles, né? E é como nós, né, irmão? Quando nós estamos com problemas, nós oramos e pedimos a Deus para resolver nossos problemas, né? Assim Deus interviu com Moisés, com Faraó, que o Faraó era o rei mais duro da terra. E então tinha um exército enorme, um exército bem equipado, né? E Moisés duvidava até que não podia vencer Faraó, né? Mas Deus falava com Moisés: olha, eu vou te ensinar. Você vai fazer o que eu vou te mandar fazer. E uma hora ele vai deixar o meu povo, e sair do Egito para Israel, né? Que era para a terra prometida, que chamava Canaã. E aí, irmão, foi 10 pragas que Deus enviou para Faraó lá, né? Para dele amolecer o coração, né? Mas na nona, foi 9 pragas e Faraó resistindo. Na nona praga é que aconteceu, né? A nona praga aconteceu que Deus falou com Moisés: olha, oi Moisés, nós temos, né, uma estratégia de guerra. E hoje você hoje vai mandar o povo matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro e tirar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas, para quando o anjo exterminador vier, ele passar por alto e os primogênitos de Israel ficarão livres do ataque do anjo. Mas os primogênitos, tanto de homem quanto de animal, da casa de Faraó, vai ser todos exterminados. E assim Moisés mandou matar o cordeiro, né? E mandou que passasse o sangue nos umbrais das portas. E assim como Deus tinha ensinado para Moisés, né? E passaram o sangue aí, depois o anjo veio e passou por alto. E foi e atacou os primogênitos de Faraó, e os primogênitos dos animais também morreram todos. Só ficou livre aqueles que Deus determinou. E a Páscoa deu início aí, irmão, na 10ª praga, com o derramamento do sangue do cordeiro. E ali Deus já tinha planejado tudo, já estava no seu projeto bonitinho lá no céu, e ele transmitindo para Moisés aqui na terra como haveria de aplicar esse projeto aqui nas nossas vidas, né? E o derramamento do sangue foi a primeira Páscoa. Os filhos de Israel deviam matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais e comer com ervas amargas e pão asmos, para celebrar a primeira Páscoa, né? Foi os filhos de Israel que celebraram a primeira Páscoa. E no andar do tempo, Moisés vangueou com o povo 40 anos no deserto, porque
tinha muita ignorância no meio dos filhos de Israel. Era uma viagem que não levaria muito tempo para poder chegar em Canaã, mas Moisés começou a andar em círculo e foi 40 anos eles vangueando no deserto, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque fica muito longo, o vídeo é curto, né? Então fica muito longo a pregação, a mensagem, mas foi assim. E todos os anos, irmãos, todos os anos, os filhos de Israel tinham que matar um cordeiro e comer com ervas amargas e pão asmos, para simbolizar aquela amargura, aquele sofrimento que eles tinham no Egito. O que eles passavam no Egito, eles estavam passando de pai para filhos, para que eles nunca esquecessem os sofrimentos, as amarguras de escravo, de escravidão que eles teve no Egito, na companhia de Faraó. E foi assim. Moisés não conseguiu entrar em Canaã, porque por um povo muito ignorante, muito desobediente, né? Daquela época, os filhos de Israel. E Moisés deve ter feito alguma coisa, né? Que Deus não ficou satisfeito, né? Talvez seja porque ele tocou na pedra, né? Para tirar água, e não disse que foi Deus que fez aquilo, né? Disse que foi ele próprio, né? Então essas coisas, né? A gente tem que estar sempre lembrando que é Deus que está na nossa frente, que tudo que nós fazemos é Deus que resolve para nós. Nós não fazemos nada se não for da vontade de Deus. E assim Deus mostrou lá, com Moisés batendo na pedra. Né? Quando chegou ali para entrar em Canaã, aí Deus mandou Moisés subir o Monte Nebo, né? E Moisés já estava com 120 anos, né? Foi 40 anos lá no Egito, que a filha de Faraó pegou Moisés, né, no Rio Nilo, e viveu lá 40 anos. Moisés formou lá na faculdade de Faraó. E depois foi para Midian, ficou mais 40 anos, né? Casado ali, né? Depois que Deus escolheu ele para poder tirar o povo do sofrimento do Egito. E ali Moisés, em Canaã, Deus mandou Moisés escolher outro líder, né? Que foi Josué e Caleb para entrar na terra prometida. E aí Deus mandou Moisés, sobe o Monte Nebo. E Moisés subiu o Monte Nebo. Quando chegou lá, Deus falou, Moisés, olha para a frente. Quando Moisés olhou, ele viu a terra prometida, que era Canaã. Quando Moisés viu a Canaã, né, ele caiu para trás e morreu. Moisés morreu ali, no Monte Nebo. E foi assim, a primeira Páscoa foi celebrada dessa forma. Foi a última praga jogada nos primogênitos do Egito, que foi celebrada a primeira Páscoa de Israel. E aí, o povo de Israel era um povo que gostava muito de festa, reunia pessoas do mundo inteiro para ir até Jerusalém, para divertir com as festas de Jerusalém, né? E ali, em Jerusalém, as casas ficavam todas cheias, os hotéis ficavam todos cheios, as pensões tudo cheio de gente por todo lado, na rua, na cidade, o povo hospedava o pessoal que chegava de outros estados, de outros países, para comemorar a Páscoa, né? A festa da Páscoa, ainda, né? E Jesus estava ali naquele meio agora, né? Ali foi mostrado o Cordeiro, que redimia os pecados
do povo de Israel, né? Mas era uma remissão, assim, provisória. Era uma remissão passageira. Quando eles pecavam de novo, precisava de matar mais cordeiro para poder Deus redimir os pecados, né? E ali agora está Jesus em Jerusalém, fazendo a obra com os discípulos. Chegou o tempo, né? Chegou o tempo que Jesus estava ali no meio do povo de Israel, né? E Jesus celebra a última Páscoa, irmãos. Foi Jesus que celebrou a última Páscoa. E se deu assim. Aí andava Jesus com os discípulos pelas ruas de Jerusalém. Aí Jesus disse a Pedro e João: olha, daqui um pouco vai descer um homem aí com a bilha d'água. Vocês acompanhem esse homem até a casa que ele entrar. Isso é Jesus falando com os discípulos, né? Ensinando para os discípulos. Quando aquele homem entrar, você vai lá e fala com o dono da casa. Cadê o aposento para o Senhor comer a Páscoa conosco? Para você me mostrar o aposento. E aquele homem olhou para os discípulos e falou assim: olha, aquela sala lá, a melhor sala. Veja aquela sala lá, está a melhor sala. Está lá. Vocês vão comer a Páscoa lá, vai comemorar a festa lá, vai comemorar a Páscoa lá. E do jeito que Jesus disse, aconteceu. Aí Pedro e João foi ter com o mestre, né? Quando chegou lá, falou com Jesus, que estava tudo preparado, né? Que o homem tinha colocado uma jarra d'água, uma bacia com água e uma toalha, e os pão, né? E o vinho, né? Que Jesus, né? Ia celebrar a Páscoa, né? Aí quando chegou lá, né, quando chegou a hora, Jesus entrou com os discípulos e viu lá a mesa com 13 cadeiras. A mesa estava com 13 cadeiras, porque era 12 discípulos e o mestre, né, que era Jesus, que costumava sempre assentar na cabeceira da mesa, né? E estava ali. Jesus para celebrar a última Páscoa. Mas os discípulos olhavam para um lado, olhavam para o outro. O povo olhava para um lado, olhava para o outro. Não via o cordeiro. Não via as ervas amargas. Aí não tinha necessidade do Cordeiro, porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava os pecados do mundo, e tirava os pecados para sempre. Não precisava de bode, não precisava de cabrito, não precisava de ovelha mais para sacrificar para os filhos de Israel comer. Porque Jesus estava ali. Jesus era o Cordeiro de Deus. Jesus estava sentindo já a sombra do sofrimento da cruz do Calvário. Da covardia que aqueles homens iam fazer com ele. Jesus estava sofrendo ali, triste. E Jesus olhou para os discípulos, né? Naquela ocasião, um servo
lavava os pés das pessoas. Mas na falta do servo, quem lavava eram os discípulos. Só que os discípulos olhavam um por outro e não estavam dispostos a lavar os pés uns do outro, não, né? E cada um tomou a cadeira, sentou, e Jesus também sentou. E esperou, Jesus esperou um pouco para ver o que eles resolviam, né? Para levantar e lavar os pés dos discípulos. Esperou Jesus, cadê? Nenhum. Nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Mateus, nem Marcos, ninguém quis levantar para lavar o pé um do outro. Aí Jesus esperou, não aconteceu, aí Jesus levantou. Levantou da cadeira, foi lá, pegou a jarra d'água, colocou na bacia, pegou a toalha e começou a lavar os pés dos apóstolos. Começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus lavava e enxugava os pés, lavava e enxugava os pés, lavava e enxugava os pés. E eles olhando, os discípulos olhando, né? Para Jesus fazer aquilo, né? Aí Jesus olhou para eles e falou com eles naquele momento, sabe? Vocês me chamam de mestre e fala bem. E faz bem você chamar, porque eu sou o mestre. Faz bem vocês me chamar de mestre. Eu sou. Mas eu estou fazendo para que vocês possam entender que se o mestre levanta e lava os pés de vocês, por que vocês não podem lavar os pés uns do outro? Isso eu estou dando para vocês como exemplo de vocês fazer, servir uns aos outros. Vocês devem de lavar os pés uns dos outros. Que até hoje, às vezes tem muita igreja que o pastor faz isso uma vez de 10 em 10 anos. Né, irmãos? Não está certo. Jesus não falou para fazer 10 em 10 anos, não. É toda vez que vai celebrar a festa da Páscoa, né? Aí depois que veio a Santa Ceia. Até agora nós ainda estamos na Páscoa, que Jesus está celebrando a festa da Páscoa, né? A última festa da Páscoa. Depois da festa da Páscoa, que Jesus celebrou, perdeu-se o significado da Páscoa. Por que perdeu? Por que perdeu, Lorival, o significado da Páscoa? Porque Jesus, que era o Cordeiro da Páscoa, ele celebrou a última, né? Ele é o Cordeiro da Páscoa, que teve coragem de subir na cruz do Calvário e ser pregado, ser chicoteado, batido, humilhado, para levar as nossas transgressões, igual o profeta Isaías disse 750 anos antes de Jesus nascer. Ele levou os nossos pecados. Ele foi como um cordeiro, mas não abriu a boca. Jesus não abriu a boca para ir até a cruz do Calvário. Jesus foi direto, sem abrir a boca, sofreu, levou nossas transgressões, levou os nossos pecados. Jesus levou os nossos pecados. Acabou ali. E Deus recebeu esse sacrifício de Jesus, né? Do Filho de Deus. E então Jesus depois celebrou a Santa Ceia, né? Ainda, né? Já deu tempo de celebrar a última Santa Ceia, né? A primeira Santa Ceia, né? Que saiu da Páscoa e entrou na Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, Jesus pegou só o pão e o vinho.
cordeiro não necessitava mais, porque ele já tinha. Ele era o cordeiro de Deus, né? Aí ele celebrou a Páscoa com os discípulos, partiu o pão, comei isto em memória de mim. Toda vez que comer, né? Vocês comem em memória de mim. O pão significa o corpo de Jesus. É o símbolo do corpo de Jesus. Então, muitas pessoas perguntam, eu posso tomar Santa Ceia? Irmãos, Santa Ceia, ela foi feita para pecador, né? Porque todos nós somos pecadores, né? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, né? Agora você tem que se pedir perdão, né, para Jesus, né, para tomar a Santa Ceia, né? Porque sem pedir perdão aí fica muito esquisito, né, irmão? Cada irmão que toma Santa Ceia, embora ele esteja no pecado, mas pede perdão, afasta do pecado um pouco para tomar a Santa Ceia, né? Igual Jesus disse, comei o pão em memória de mim. Pegou a taça de vinho, bebeu e deu para os apóstolos repartir para os outros apóstolos. Este é meu sangue derramado por vós. Tomai isso em memória de mim. A Santa Ceia é para nós lembrar do sacrifício de Jesus, assim como os filhos de Israel ensinavam seus filhos a celebrar a última Páscoa para lembrança do sofrimento da escravidão que eles tinham lá na corte de Faraó. Então, foi só uma transformação que Jesus fez, né? Agora é para nós lembrar do corpo que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, né? E lembrar que aquele sangue derramado do Cordeiro também era para efetuar a nossa redenção. Jesus efetuou a redenção, né? Foi o único homem que pisou nessa terra que efetuou a redenção, foi Jesus. A redenção era feita com sangue de animal inocente, mas era de valor temporal. E o sangue de Jesus é de valor eterno. Então, Jesus foi uma coisa mais linda que desceu do céu para salvar as nossas almas do pecado. Porque senão todo esse mundo, todo esse planeta estava perdido, ninguém salvaria. Tinha salvado e não salvaria mesmo. Porque o inimigo, né, em todos os tempos tem partido, tem feito, né, como leão, tem urrado como leão, para poder tragar nós das mãos de Jesus. Mas o leão da tribo de Judá é Jesus. Esse que é o leão vencedor. Esse leão vence o leãozinho, né? O diabo na frente de Jesus vira leãozinho. Leãozinho sem pudor ainda, né? Então, Jesus é que nós devemos aprender com ele. Ensinar o que ele ensina. Fazer o que ele faz. Não é pegar a Bíblia e ler a Bíblia e começar a falar coisa do mundo, o que é que o outro tem que fazer, o que é que o irmão tem que fazer, o que o outro tem que fazer. Para isso, não é isto. Nós temos que falar de Jesus. Foi ele que derramou sangue na cruz do Calvário para nos libertar. Foi ele que nos ensinou
Foi ele que desceu do céu, que largou a corte celestial e desceu aqui na terra, né? Foi a primeira vinda de Jesus e está próximo a segunda vinda, a segunda vinda é para o nosso arrebatamento. Mas, irmãos, a única coisa que Jesus ensinou é para que nós vigiar. Para nós vigiar. Só isto. Vigia. Que é assim como aconteceu na época de Noé. Comia, bebia e davam-se em casamento. E ninguém desconfiou. Noé entrou na arca e veio o dilúvio e matou todos, né? Agora Jesus mandou nós vigiar. Ensinou nós vigiar, que a vinda dele está próxima. Nós estamos nos princípios das dores. Quem sabe, não tem homem no mundo que sabe o dia que Jesus vem. Mas o Pai sabe. Só o Pai que sabe. Não vou iludir ninguém. Só Deus é que sabe o dia que Jesus vem nos arrebatar. Eles pregam aqui dizendo aí que o anticristo vai acontecer isso, que 14 de maio vai acontecer isso. Não é assim. Não é assim, a Bíblia não diz isto. A Bíblia não diz isto. Vai acontecer muitas coisas, vai. Muito sinal vai, sim. Mas não pode falar, que é só Deus que sabe o dia que Jesus virá. Só Deus que sabe o dia que o anticristo vai manifestar. Amém, irmão? Termina essa mensagem com a didática de Jesus, né? E a minha didática também, né? Para que vocês coloquem na cabecinha de vocês a paz e o amor do Senhor Jesus. E lembra-se, quando tomar a Santa Ceia na sua igreja, quando comer do pão na sua igreja, você lembra de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Você lembra? Para que Ele é você lembra que Ele é o nosso Salvador e nada mais. Que quando Ele vier, nós seremos salvos através dEle. Obrigado, irmãos. Fica com Deus e que esse vídeo venha trazer uma bússola de desenvolvimento na vida de cada um irmão que estiver ouvindo essa mensagem. Amém?